Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos lá, mais os 3 videozinhos hoje, vamos gravar direto novamente. 2, vou continuar o tema sobre o ódio, né? Porque esse, para fazer algumas considerações, o segundo eu vou tentar trabalhar um pouco bem por cima, bem de forma bastante geral, né? A impossibilidade de defesa do discurso de ódio em 3 categorias, em 3 conjuntos, sistemas de pensamentos. E, bem, e no último, sobre a diversidade cultural, ou cultural não, desculpa, a diversidade como método pedagógico, ok? Então, trabalhei esses 3 temas nos vídeos dessa semana. No caso de hoje, o quarto vídeo sobre o ódio, eu vou então para algumas considerações, tá? A primeira das considerações são 2 considerações só que eu vou trabalhar hoje, que eu vou pensar um pouco, refletir um pouco aqui. Uma delas é a diferença do discurso de ódio com o discurso crítico, eu não sei se seria a melhor palavra, mas com a discordância. Tem diferença, né? Ser contra o discurso de ódio não quer dizer que você não possa discordar, ok? Mas logo falarei sobre isso. E o segundo, eu estou pegando aqui no meu roteiro de tópicos, tá? É o discurso de ódio em relação à responsabilidade social. Ou melhor, que o discurso de ódio, ou ser contra o discurso de ódio, não remove a necessidade de responsabilidade social. Ok? Mas vamos lá. O primeiro ponto, sobre a questão da diferença do discurso de ódio e da divergência, né, de você poder divergir, discordar, não concordar com determinadas questões. Como eu disse no vídeo anterior, e eu não vou retomar tantas as definições, etc., que já foram dadas, tá? Mas o discurso de ódio ele tem como componente, pelo menos o que eu acabei estabelecendo no vídeo anterior, ele tem como componente um inimigo, alguém ou algo que não é ideias, porque ideias são discutíveis, tá? Mas alguém, um grupo, uma condição e etc., como sendo o problema que deve ser destruído, que deve ser executado, que deve ser eliminado. Né? No caso do nazismo, nós temos grupos de pessoas, o mais conhecido dos grupos, que ficou mais popularizado de que o nazismo era contra, era os judeus, né? Mas nós sabemos que não foi o único grupo que eles pretendiam exterminar, acabar, remover da existência. Ou seja, era contra a própria existência daquele grupo, daqueles indivíduos, daquelas pessoas. Né? Isso caracteriza um discurso de ódio. Isso não quer dizer que, e agora saindo do nazismo, né? Ser contra o discurso de ódio não quer dizer que você não possa ser contra as ideias defendidas por um grupo. É completamente diferente. As ideias defendidas por um grupo e não a existência daquele grupo de pessoas, né? A existência daquele grupo. Quando eu falo grupo de pessoas, acho que é bom definir bem, né? Porque senão vai falar, os nazistas são um grupo de pessoas. Tá, ok, vamos lá, né? Não necessariamente. Vamos lá. Vamos tentar definir melhor essa questão de grupos de pessoas. Há questões humanas que não são definidas por conjuntos de valores e de ideias. Exemplo, a questão racial. Ela não é definida por um conjunto de ideias ou um conjunto de valores. Ela é definida por relações sociais concretas que ocorrem, ok? Então, racismo é uma questão concreta que afeta a vida de pessoas de forma concreta, de formas que é possível ser observado, é possível atuar para diminuir ou, o que seria péssimo, atuar para piorar a coisa. Entende? Então, nós temos um grupo de pessoas aí, ou grupos de pessoas,
que sofrem racismo, tá? Que é algo concreto, beleza? A pessoa não escolheu, a pessoa não pede para, a pessoa não tem essa determinação volitiva, né? Essa intencionalidade de fazer parte ou não de um grupo, porque a estrutura social vai atacá-la, ou a estrutura social, as relações sociais, né, que já são estabelecidas dentro de um viés racista, vão atacá-las independente. Né, vão criar problemas para ela independente. Então, esse é um dos pontos. Né? Outro grupo que é muito atacado é a questão do LGBTQI+, desculpa que provavelmente eu esqueci alguma letra ou falei alguma coisa errada, peço desculpas, mas vamos para o ponto essencial. Também não é uma mera questão de escolha, sabe? Não é uma mera questão de, eu vou ser ou não ser assim. Isso daí já é bastante discutido na academia. Né? Na academia, quando eu digo academia, nas universidades. Então, é um grupo marginalizado, é um grupo atacado, é um grupo que sofre violências, né? E, novamente, por uma situação, um estado, uma existência, e não necessariamente um conjunto de pensamentos e valores que estruturam, não? Não. Então, aí que entra os problemas, né? O discurso de ódio, no caso, ele ataca a pessoa. Ele ataca a pessoa como se fosse a causa dos males e não o discurso ou as ideias, as estruturas como causa dos males. No caso do nazismo, uma pessoa branca, né? Não é obrigatoriamente um nazista, ok? Então aí nós já temos um ponto. Ele ataca não só porque tem muita gente que acha que o nazismo era contra, vai ter várias, né, falas diversas, mas vai ter gente que fala que o nazismo era de esquerda, então quer comparar ao comunismo. Vai ter pessoas que vão falar que nazismo era X, agora fugiu da cabeça. Mas de qualquer modo, né? O nazismo, ele é uma ideologia política, é uma ideologia, uma estrutura de pensamento político que ele é contra determinados grupos, o que inclui, sim, comunistas. Eles são contra comunistas, eles são contra a esquerda. Tá? Porém, eles são contra os liberais também. Tá? Então, vamos com calma aí. Então, eles são só contra a esquerda. Não, eles são contra a direita também. Eles são contra o liberalismo. Né? Neoliberalismo, eu não vou entrar nesse ponto, porque eu nem teria condições, nem conhecimento para saber das relações. Né? Porém, há essa questão de ser contra grupos, de estabelecer uma verdade, de estabelecer uma maneira única de viver, e que para isso, para a melhoria do mundo, eu precisaria eliminar pessoas. Pessoas. Não debater e construir novas possibilidades de sistemas políticos, de sistemas de funcionalidades sociais. Não. Eu precisaria eliminar pessoas. Tá? Isso entra também num discurso de ódio que está sendo comum, por exemplo, em igrejas. Tá? Principalmente contra homossexuais. É espinhoso falar sobre isso, mas é péssimo. É péssimo. É péssimo dizer que há um problema que existe por conta da existência de determinadas pessoas. É problemático isso. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre como isso também não cai, não se encaixa com o cristianismo.
por máximo que essas igrejas se digam cristãs. Ok? Mas não é para agora. Eu discordar da maneira de resolver um problema social, e vamos lá, problemas sociais são problemas concretos. Então nós temos, por exemplo, um problema social que é concreto, miséria, fome, tá? Como combater a fome? Vai ter divergências, vai ter maneiras de se pensar de como combater a fome, levando em consideração outros aspectos, que vai pensar numa maneira que busque o aumento de empregos, blá, 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 blá. Tem outro que vai pensar em recursos sendo voltados para auxílio social, para que essas pessoas saiam desse estado de miséria e que possam, com isso, conseguir empregos e tá, tá, tá. Então vai ter divergências nessas estruturas, e aí é o ponto que pode ser debatido. Tá, mas e quando é um debate espiritual, um debate religioso? Aí é importante ter espaços para isso, mas isso também eu vou falar no vídeo sobre diversidade. Bem, de qualquer modo, temos aí umas discussões para resolver problemas concretos, problemas que surgem, que estão lá. O racismo é um problema concreto. É um problema concreto. O racismo, não a raça, não as raças. E ainda, né, fazendo aquele porém, que biologicamente é uma construção. Né, biologicamente, no sentido de uma suposta defesa biológica das raças, isso é uma construção. Né, porque nem isso. Porém, socialmente falando, a questão das separações, das divisões de raças, etc., é um fato concreto. Ele existe. Tá? Está existindo nas relações sociais que possuímos, que temos no momento. Então, é algo que precisa ser pensado para não desfavorecer ou não continuar desfavorecendo um determinado grupo. Certo? Mas daí o outro vai perder privilégio. Não vem com essa. Quando você estrutura uma sociedade mais justa, de maneira geral, há privilégios maiores que a maioria vai poder desfrutar e não uma minoria. Eu acho que precisa ser repensado toda essa questão. Mas essa é só uma das considerações. Vamos para a próxima, senão vai ficar extremamente longo esse vídeo. O outro é a questão do discurso de ódio não remove a responsabilidade. Quando eu falei da questão de ser contra o discurso de ódio, e aí sou, eu acho que nós não podemos perder de vista que isso não tira a necessidade de responsabilização, porém, de responsabilização social. Ou seja, a questão de perda de liberdade, de um monte de outras coisas que vai ter dentro da área jurídica, que não é minha área, portanto não vou adentrar isso. Porém, acredito muito que a ideia de responsabilização social, e aí eu posso entrar na questão da disciplina escolar, porque é onde eu tenho conhecimento e vivência, ela tem que ser pensada de uma maneira que possibilite mudança, ou seja, que seja educativa e que se baseie na questão do perdão. O que é a questão do perdão? Porque senão vai ficar, quer ser bonzinho. Não, é questão de funcionalidade. Perdoar é questão, em termos sociais, é questão de funcionalidade. Se você não perdoa alguém, mesmo quando essa pessoa já, entre aspas, eu vou usar o termo comum, o cotidiano, né? Pagou pelos seus erros, pagou pelos seus crimes, isso quer dizer que você vai querer continuar torturando essa pessoa por algo que ela já fez. E ela já foi responsabilizada por aquilo. Então, aí que entra para mim um ponto. Temos que pensar em maneiras de atuar na responsabilização de forma que possibilite mudança e que seja baseada no perdão. Perdão, nesse sentido, é
resolvido, responsabilizado, fez o que tinha que ser feito. Fim. Não retomo, tá? Não retomo. Não continuo punindo a pessoa por algo que ela fez. E não estou falando da questão legal, de reincidência, etc., porque isso é uma discussão, novamente, de uma área que eu não conheço e que não adentro. Porém, num pensamento educacional, como, por exemplo, no disciplinar da escola, temos que pensar de uma maneira que privilegie a educação e não que prepare a pessoa para lidar com o sistema judicial do mundo adulto, blá blá blá. Não. E na questão adulta, eu acho que sim. Precisamos ter uma construção política e social, né, que possibilite mudanças também para os adultos. Eu sou completamente contra a pena de morte, por exemplo. Né? Mas não vai ser agora que eu vou falar sobre isso. Bem, essas duas considerações que eu queria fazer nesse vídeo. Agradeço quem assistiu. Espero ter sido claro. Espero ter conseguido trazer alguma clareza na reflexão. Apesar de que ainda tem algumas questões sobre o primeiro tópico que eu preciso ainda, que eu quero, que eu ainda me incomoda. Que tem algo ainda para pensar sobre isso. Mas daí virá talvez em outro vídeo. Até mais.